Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, dedicados irmãos, quando nos reuníamos com o nosso saudoso professor Langerton Neves da Cunha, que no dia 8 de janeiro marcou o dia do seu nascimento, no nosso site nós publicamos vídeos que relembraram a passagem daqui no planeta do nosso irmão, falamos da sua trajetória. Ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1929. Com uma missão que poucas pessoas conseguiram, de uma mediunidade como a dele, obter o êxito como ele obteve na conclusão da tarefa. Exemplo de Eurípides Barçanufo e Francisco Cândido Xavier, eu posso citar esses exemplos do nível de complexidade deste trabalho. Vou dar um exemplo para vocês do nível de complexidade. Quando ele tinha 8 anos de idade, Eurípides Barçanufo apareceu para ele e disse: vou precisar de você nesta encarnação para servir a uma causa. Quando ele tinha 8 anos. Quem éramos nós quando nós tínhamos 8 anos de idade? Ele já nasceu sabendo que tinha um compromisso. E foi convocado por ninguém menos que Eurípides Barçanufo. E aí, é missão ou não? A partir desse dia, ele não perdeu nunca mais o padrão espiritual dele. Sabe por quê? Eurípides o acompanhava. Você olhar para Eurípides. E o nível espiritual de Eurípides Barçanufo não é desses que permite que uma pessoa perca padrão. O homem que era médium da nossa Mãe Santíssima, Eurípides, dos apóstolos de Jesus, que veio com essa missão de atender a este chamado de Jesus para ser um representante dele aqui na Terra como consolador. Porque essa é a missão da doutrina espírita, ser consolador. Por N fatores. Por N fatores. A começar por este, que hoje nós estamos aqui. O exercício da mediunidade bem aplicada, bem aproveitada, este é um fator. Este é um dos fatores consoladores do espiritismo. Socorro espiritual, amparo espiritual, curas espirituais, mas também o esclarecimento. É consoladora porque ela explica tudo. Eu posso corajosamente dizer, eu posso não saber todas as respostas, mas o Espiritismo tem todas as respostas. Por que sofremos? Interessante essa pergunta. Porque hoje nós estamos aqui por uma dessas razões de dor, de sofrimento, de desafio, de doenças que dizem ser invencíveis, incuráveis, ditas pela medicina. Mas nós cansamos de ver doenças incuráveis serem dissolvidas com um olhar. Lá em Peirópolis, as pessoas chegavam, sentavam na praça e eram atendidas pelos espíritos, sem sequer entrar na farmácia para falar com o Langerton. Langerton. A responsabilidade desde os 8 anos de idade. Agora,
Uma pessoa que está trabalhando com Jesus assim, desde os 8 anos, a infância sumiu, te convida para trabalhar com ele. E aí? É para tua vida ser uma colônia de férias? Não. Não vai dar para ser. Alegria, felicidade, faz parte. Porque se a doutrina espírita é consoladora, a nossa vida não é para ser infeliz. Nós nascemos para sermos felizes. Lamentamos alguns espíritas que em suas palestras dizem que a dor é um presente, nós devemos abraçar a dor. Nunca teve dor de barriga. Não. A dor, nós devemos entendê-la, mas nós temos o dever de buscar a libertação da dor. E existe o bem e o mal sofrer. Enquanto não me liberto da dor, enquanto eu não me despeço dela, enquanto eu não afasto ela de mim, existe o bem e o mal sofrer. O mal sofrer é a pessoa ficar reclamando. Senhor, por que o senhor está fazendo isso comigo? É a mesma coisa que dizer, o senhor está errando. E a falta de confiança em Deus afasta muitas possibilidades dele nos socorrer e de nos atender. A fé inabalável é o que atrai. Essa confiança é o que atrai a cura. É aquela que nos dá todos os presentes que nós precisamos buscar. A fé. E a doutrina espírita nos ensina como a fé é consoladora. Como a prática da caridade é consoladora e alimenta a nossa fé. O Chico teve um infarto. Estava lá se recuperando no hospital. Com uma dor no peito que nada passava. De repente ele viu o quarto dele se inundar de luz. E um espírito de uma jovem que ele acreditou de tamanha beleza ser a nossa Mãe Santíssima, mas não era. Pôs a mão no peito dele e a dor passou. Ele perguntou para ela, quem é você? Que me fez essa caridade? E o Espírito disse, eu sou a pessoa que você socorreu em vida. Ela tinha desencarnado, era uma pessoa que tinha passado por um problema dificílimo. E o Chico, durante muitos anos, amparou aquela menina que estava em um estado de penúria, de várias enfermidades. E durante meses ele amparou ela, visitou ela. Mas ela devolveu para ele amparo, cura. Isso é o consolador prometido mesmo, né? Toda vez que alguém dava o evangelho para o Langerton falar alguma coisa do evangelho segundo o Espiritismo, ele já pedia para a pessoa trazer o evangelho aberto aqui, desse item, do capítulo 6 dessa noite, o item 8, que eu vou ler para vocês. Pô, será que aquele homem tinha um carinho especial por esse item do capítulo 6 por alguma razão? Então nós vamos ver agora aqui o que diz de tão especial este item do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo.
capítulo 6, isso. Que é uma mensagem do Espírito da Verdade. Diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Vejam, tem que pedir. Ele precisa saber que a gente quer ser curado, que a gente quer ser amparado. Ah, mas eu não pedi com todas as forças. Mas quem anda 3.000 quilômetros não precisa nem pedir, ele sabe que quer. Quem esforçou, venceu a chuva, o vento, quem venceu 70 quilômetros, chegou aqui, Deus já anotou o pedido, não precisa nem abrir a boca. Agora, quem diz, será que eu vou? Ah, hoje não. Talvez na próxima. Ah, não, hoje não é dia de cirurgia espiritual, eu não vou no centro. Eu vou só no dia que tem. Eu pergunto, os espíritos só estão aqui nesse dia de hoje? Nos outros dias não estão aqui? Será que nesse dia, como lá em Peirópolis, eles não estão prontinhos para receber quem está aqui? É uma pergunta para fazer. Porque se você vier, essa casa hoje é dos espíritos, não é nossa. Se você vier, sentar, você não precisa nem falar. 10 reencarnações já estão lidas tuas pelos nossos benfeitores. Porque quando eles forem mexer no teu perispírito, eles vão ter que desfazer 10 reencarnações muitas vezes. E aí precisa-se, não de um dia, você precisa estar aqui mais vezes, para poder a conversa ser detalhada, porque se eu pedi 2 meses, ele analisou com a equipe espiritual, para poder liberar o sábado, o que fará para romper uma daquelas provas que foi combinada antes da gente reencarnar aqui. Vai ter que conversar com todo mundo de novo. Vai ter que ter conversa séria com toda a equipe espiritual que traçou o teu mapa genético para reencarnar. Falou, olha, veja bem. Vai ter advogado, vai ter que ir para plenário, vai ter que ter conversa firme. Mas você precisa estar aqui para conversar com os espíritos. Nós só vamos servir de intermédio. Que é entre vocês e Deus, não nós. Olha o que o Espírito da Verdade diz: seu poder cobre toda a terra. O poder de Deus está em todo lugar. E por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele põe um bálsamo que consola. Eu fico perguntando. A ciência hoje está se batendo para curar doenças que estão aqui dentro desses frascos. A cura. Tem frascos que eu nem toquei no ano passado. E a tintura desapareceu. Eu não toquei. Se eu toquei 1 ou 2 vezes, é 1 litro. E chega no final do ano vazio. Por quê? Como? Quem que usa esse remédio? Que só eu tenho a chave. E o seu Zildo, é claro. É deles. É deles.
Eles pegam, eles fazem a solução, eles injetam, eles pulverizam, eles fazem o que querem, porque é deles. Eu passei uma missão para o Redinel esses dias. Redinel, eu preciso de uma erva. Eu não estou achando. E o Redinel falou, agora você me deu uma missão impossível, porque não tem esse remédio. Eu não sei onde eu acho essa erva. Eu falei, mas você não vai precisar de ajuda, porque acabou. Sabe que acabou? Acabou. O remédio acabou. O seu Zildo vai fazer remédio essa semana e não vai ter mais tintura. Eu falei, Redinel, vamos lá, eu vou rezar, eu estou procurando, você procura junto. Pois ele, na semana passada, estava andando de carro e falou, para. O doutor Fritz falou para ele, para aqui. Entra ali. Ele entrou. Quando viu, no chão, a roça. Chegou na quinta-feira de noite, nós ficamos aqui a noite inteira socando pilão. Não é nosso trabalho. Nós nunca vamos estar sozinhos, quando nós quisermos trabalhar. Com o Langerton, eu me lembro muito bem, porque eu estava no carro com ele, eu estava dirigindo e ele no carro. Um aluno disse, Langerton, eu não posso ir embora para minha casa sem a quina. Nós estávamos vindo de Brasília para Peirópolis, 600 quilômetros. Eu estava a 80 quilômetros por hora. Um pouquinho mais. Que é permitido ali, né? 100 quilômetros por hora. E eu vendo o Langerton, eu digo, bom, ele esqueceu aquele pedido. Eu ouvi o aluno pedir para ele. Ele está ali, eu dirigindo, ele do lado. Eu gostava de dirigir com ele, né? Porque eu não deixava ele dormir. Eu perguntava a viagem inteirinha. Quanto mais longe, melhor. Porque ficar perguntando de tudo, né? Por isso que a gente sabe um pouco de tudo, que a gente não deixava aquele homem dormir. Ele estava indo, ele falou, para o carro aqui. Eu falei, para o quê? Paro, aqui, parei o carro. Ele entrou para dentro do mato. 200, 300 metros, num lugar que nós nunca tínhamos ido. Ele falou para o aluno, você não pediu, pode pegar, está aqui a planta. E aí? Aí depois o carro saiu, eu perguntei, e aí, Langerton, como é que foi isso? Falou, Emílio Luz me acordou e disse, está aqui o remédio para o carro. Emílio Luz. Agora, eu tenho que dizer para vocês, como eu digo para mim, que a lição é para nós. O Espírito da Verdade vai repetir duas palavras aqui, que é a salvação da nossa existência. Vejam bem, hein? Eu vou repetir ela e na mensagem vai aparecer mais vezes. Ó, eu ponho ao lado de cada lágrima um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece que encerra um ensinamento profundo. Vejam essas duas palavras, devotamento e abnegação. É o Espírito da Verdade quem falou, hein? Veja, a sabedoria humana reside nessas duas palavras. Mas nós não temos que prestar atenção nessas duas palavras? Se a sabedoria está nessas do devotamento, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, ó. Estamos aqui. Devotamento vai estar ruim, vai estar chovendo, vai estar de noite, eu vou estar com fome, com sono, com sede, com frio, vou estar cansado, mas eu estou aqui. Devotamento. Eu vou sair daqui 1h da manhã, 2h, eu vou acordar assim, eu estou aqui. Devotamento. É a quem não foge que ele confia. Os postos mais difíceis, nesse mundo de transição. Devotamento. E a abnegação é renúncia. Ah, mas eu estou perdendo o programa, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo, eu não fiz, eu deixei. Isso se chama superar, sublimar. Se chama abnegação. Possam todos os espíritos sofredores, que somos nós, hein?
compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra, o vosso quinhão. De novo, tomai, pois, por divisa essas duas palavras. Devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. É que a gente tem que ler e beber a frase. Quanto custa você deitar no travesseiro e dormir tranquilamente? Tranquilamente. Quanto custa? Você vai assim e dorme. Outro dia acorda. Sabe quem consegue fazer isso? Quem não deve. Para Deus. Para os homens nós estamos devendo um pouquinho, mas não dá para dever para Deus. Você não dorme bem. Se vê aquela pessoa que consegue ter bens, ter aparentemente riqueza à custa do sofrimento dos outros, não dorme. Não adianta dizer que, não consegue. O sono é cheio de pesadelos, porque quando a gente dorme, o corpo sai do espírito. Sai do corpo, perdão. Nosso espírito sai do corpo. O corpo sai do espírito, isso foi forte, né? O espírito sai do corpo quando a gente dorme. Pergunto para vocês, para onde vai o nosso espírito por 8 horas? Tem gente que é por 12, mas não tem problema. Por 8 horas. Para onde vai? Tem gente que acorda cansado, suado, apavorado. Da onde veio? Não vou nem falar. Com calor. Estava quente onde ele estava. Estava pegando fogo onde ele foi. Aí volta meio apavorado, olhando para os lados. Parece que está vendo coisa estranha. Mas tem a pessoa que dorme, sonha com um mentor espiritual, que vai passear pelos campos, passeia de barco, ouvindo música, e quando acorda, em paz. Só consegue isso quem está em dia com Deus. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade, disse aqui o Espírito da Verdade. Agora vejam só uma coisa que está aqui também. O coração bate melhor. Que tem coração que não bate bem porque não está bem com Deus. Então a pessoa que está de bem com Deus está ali, ó. Vai abrir um buraco, o mundo vai acabar e a pessoa está. Você vai morrer, eu vou morrer. Você vai ser queimado vivo, pois põe fogo. Joana de Cusa fez isso com o algoz dela, que é a mentora do Divaldo, Joana de Ângeles, na época de Jesus. Mas você vai morrer. Não problema nenhum. Eu vou para Jesus e você vai ficar com quem? Ainda deu um desaforo para o soldado romano. Que tranquilidade, né? Força, fé. O coração bate melhor e a alma se acalma, porque o corpo sente tanto desfalecimento quanto mais sobressaltado estiver o espírito. Para dizer das doenças que não existem, que a gente gera psicologicamente, que existem doenças psicossomáticas. Então, queridos irmãos, para concluir,
gostaríamos de dizer: a doutrina espírita é esse consolador. Que a gente está aqui num centro espírita podendo falar que vai ter espírito, vai ter cirurgia espiritual, vai ter receituário mediúnico, vai ter remédio médico espiritual, vai ter tudo isso. Graças à doutrina. Vai falar isso há 100 anos atrás, você era queimado vivo. Hoje nós falamos abertamente isso, sem medo de ser queimado vivo, sem medo de ser preso. Graças a esta propagação desses homens que vieram naqueles primeiros dias do Espiritismo, principalmente no Brasil, Francisco Cândido Xavier, Langerton, Eurípides Barçanufo, entre tantos outros, Bezerra de Menezes. Então, todo mundo aqui. Só para falar isso, né? Estão todos hoje aqui, nessa casa. Então, dedicados irmãos, para eles submetemos as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos recompense em tudo que nós viemos buscar. Muita paz, muito obrigado.